O teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas pude não morreste em vão. Tu podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Esse é o momento, queridos, que a igreja se reúne para prestar um culto vivo e agradável ao Senhor. Porque já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando nós cantamos eu venho como estou, é porque o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Ele pede que nós vivemos longe do pecado. Por isso Ele canta eu venho como estou, e o Senhor nessa noite, amado, te chama como você está. O salmista no Salmo 141, ele diz assim, ó: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferendas vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Ou seja, o salmista aqui, ele clama por socorro pelo Senhor. Ele pede ao Senhor: Senhor, me socorre, me ajuda, porque os dias são maus. Mas ao mesmo tempo o salmista fala: Senhor, tem misericórdia das minhas falhas, porque eu sei que eu sou falho, miserável, pecador. E o salmista vai muito além. Senhor, que da minha boca profere palavras de salvação, que da minha boca saia palavras de vida, que da minha boca saia palavras que vai salvar, que vai curar e que vai erguer aquele que está caído. E nessa noite o Senhor te chama, queridos, o Senhor te chama como igreja do Senhor a levantar a sua voz, a abrir o seu coração e entender que você está aqui porque o Senhor te chamou. E o Senhor te chamou para ser a verdadeira igreja. O Senhor te chamou para ser o verdadeiro adorador, para não cantar da boca para fora, para não somente levantar a tua voz e cantar, mas abrir o seu coração e entender que precisamos ser salvos, que precisamos ser limpos, que precisamos ser
nós cantamos, aceita o pecador. Ele te chama nesta noite, querido, a viver uma vida de dedicação, de fidelidade a Ele. Porque Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui neste lugar. E Ele sonda os nossos corações. Ele sabe qual a sua intensidade de louvar e bendizer o nome dEle nesta noite. Ele sabe por que você veio aqui nesta noite. Ele sabe como é o seu dia a dia, o seu levantar, o seu deitar, o seu caminhar, o seu abrir da boca para falar. Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe como você tem adorado Ele nesta noite. Então adora Ele em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode dizer isso? Você tem certeza disso? Então cante a Ele. Tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo. tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui. Deus está aqui. Levante a tua voz, amado, e adore Ele. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados,
vivemos, amado, dia após dia, porque precisamos nos restaurar a cada manhã, porque precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos e não nos enchermos da presença de Deus, nada adianta a tua presença aqui neste lugar. É o Espírito que nos convida nesta noite a abrir o nosso coração e entender que você veio aqui para adorar a Ele e declarar verdadeiramente a Ele que nada, nem fome, nem nudez, nem perseguição, nem qualquer outra criatura vai te afastar do amor de Cristo. E pedir ao Espírito Santo de Deus verdadeiramente nesta noite que nada te impeça, querido, não só de levantar a tua voz. Olha a importância que é de adorar e bendizer o nome do Senhor. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam decretados à morte, à prisão perpétua. Mas eles adoraram ao Senhor, eles adoraram ao Senhor, eles adoraram ao Senhor. E nessa noite é o Espírito que nos chama a levantar a nossa voz, a abrir o nosso coração e adorar a Ele. E pedir a Ele, Espírito Santo de Deus, não me impeça de te adorar. Porque talvez, querido, essa possa ser a sua última chance nesta terra de adorar ao Senhor. Eu falo isso com firmeza. Essa pode ser a minha última chance neste lugar, com o meu irmão, de adorar e bendizer o nome dEle. Por isso, todas as vezes que começa o culto, eu peço ao Senhor: Senhor, não permita que nenhum barulho diferente do que está acontecendo aqui venha me impedir de ouvir a tua voz. Que nada venha me impedir de te adorar nesta noite. Que nada me impedir de abrir o meu coração, com o coração alegre, de adorar o teu santo nome. Porque não adianta você vir aqui neste lugar com o coração rancoroso. Não adianta você vir neste lugar com ódio no coração. Não adianta você vir neste lugar julgando um ao outro. Não adianta você vir neste lugar e não perdoar o teu irmão, não abraçar o teu irmão e não pedir perdão pelas suas falhas. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos convida a se render aos pés dele, a se render aos pés dele, a se render aos pés dele. Porque volta a repetir, talvez uma chance igual a esta nesta terra você não tenha mais de adorar o Senhor. Então levante a tua voz e diz: Senhor, eu me rendo a ti eu vou clamar, porque eu sei que tudo vem de ti. Aleluia, aleluia, a ti eu vou clamar. Aleluia, Deus está neste lugar, meu irmão. Deus está neste lugar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele conhece o teu coração, tá? Ele sabe o que você está pensando neste momento. Aleluia. Ele sabe qual é a tua intensidade de louvar e bendizer o teu santo nome. Aleluia. Adora o Senhor do jeito que você está. Adora o Senhor, adora o Senhor.
capítulo 9, só apenas o verso 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui tem que ser do seu próprio coração. Eu não posso exigir ninguém de fazer nada aqui, nada. Tem que ser seu. E tem que ser com alegria, porque se você não fizer com alegria, de nada adianta você vir aqui e depositar 5 mil aqui, 10 mil aqui, não adianta de nada para o Senhor. Mas o Senhor diz que aquele que dá com alegria alegra o coração do Senhor. E nesse momento de gratidão, de alegria, nós queremos agradecer a nossas irmãs, viu, irmãs? Deus abençoe, sempre que vocês vêm para cá para ensinar, vocês estão aqui conosco, que honra. É uma importância muito grandiosa quando a gente se mistura, quando a gente está junto para louvar e bendizer o nome do Senhor. Isso dá uma força muito tremenda para cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então nós vamos cantar mais um cântico. Enquanto nós estivermos cantando, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, traga aqui na frente em nome do Senhor Jesus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Quantas bênçãos, quantas são. Aleluia. E são muitas. Se a vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos eis de uma vez, e verás surpreso quando leva. Quantas bênçãos eis quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez.
Obrigado, Deus. Aleluia, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde para Obrigado, trazer Deus. sustento para os nossos lares, Obrigado, Senhor Deus. obrigado. O Senhor tem nos livrado do mal, Senhor Deus, da inveja, Senhor Deus, das calúnias, Senhor Deus. E o Senhor tem nos sustentado. É verdade. Graças damos a Ti, porque muitos não têm nem o que comer É dentro de verdade. casa. O O Senhor nos traz o sustento. Obrigado, E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo ainda que há de fazer. Amém. Quantas bênçãos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Deus abençoe. Então, meus irmãos, boa noite. Que Deus assim vos abençoe. Eu quero lhe convidar que você possa abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Nós estaremos lendo do verso 22 até o verso 25. Lucas capítulo 8, do verso 22 ao 25. Semana passada nós estivemos refletindo à luz dos versos de 19 a 21, hoje de 22 a 25, que diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco e em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-se dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedece? Quem é esse? É interessante que quando nós olhamos para esse texto, porque nós vamos ver aqui algumas informações assim importantes e valiosas para poder entender o porquê que aqueles discípulos estão dizendo: quem é este? Porque em primeira mão, esse quem é este pode ser uma pergunta assim tão simples, mas não é. Essa pergunta ela está envolvida de um contexto histórico, em um contexto político, em um contexto social, em um contexto religioso. Essa pergunta, quem é este, está envolvida numa série de pensamentos, entre eles, até mesmo a superstição que existia naquela época. Só para vocês entenderem, o Mar da Galileia, que é um mar que tem uma extensão grande, né? Tem assim cerca de 21 quilômetros de comprimento, e as margens dele, por mais assim uns 13 quilômetros de largura, é um mar grande, mas é um mar de água doce. E assim como o mar, ele tem lá as suas peculiaridades, os seus perigos, os seus riscos. E é interessante que ele é um mar que ele está, em volta dele existem montanhas. E por existir montanhas, é muito natural que tenha uma variação grande de temperatura. Ou seja, tem uma instabilidade ali em função disso. E ainda mais, é um mar que, muito embora seja água doce, mas é um mar que aterrorizava até pescadores experientes. E aí, quando nós olhamos para Pedro, Tiago, João, que eram homens experientes em pescas, eles tinham temor. E quando eles iam para o mar pescar, eles falavam assim: bom, nós vamos para um lugar que não é um lugar muito calmo, é um lugar perigoso. Estejamos atentos, estejam atentos. Quando eles levavam pescadores novos, esses pescadores novos eram treinados, eram ensinados, era informado a eles o risco que eles corriam por causa dessa instabilidade. E ainda mais, a Galileia é essa região dominada ali pelo Império Romano, onde Herodes, que governava ali com mão de ferro aquela região, né? Nessa região, esse mar, ele tinha assim, as águas do lago, elas também eram fonte de economia. Era de onde as pessoas tiravam o seu sustento para poder pagarem os seus impostos. Lembram do poder da mão de ferro de Herodes?
Então era ali que as pessoas tiravam o seu sustento para poder pagar os seus impostos, se alimentarem, comerem. Então, quando eles iam para o mar, era uma luta, era assim preocupante, era algo assim a se preocupar. Mas o detalhe maior é que quando esse barco se esse barco viesse a naufragar, aqueles homens poderiam perder a vida. Só para vocês entenderem um pouco de como ele era perigoso, esse mar. Nós moramos aqui na Lagoa, aqui temos a Lagoa. A Lagoa, a princípio, é algo muito bom porque é rasa, não é? Mas quando você chega num determinado distanciamento da margem, você vê que a Lagoa, ela desce. Porque existe ali um canal que passa, e é fundo, e muito fundo. E, inclusive, existem histórias reais. Eu, por exemplo, tenho um conhecido que morreu nessa lagoa, pescando, afogado, né? Só para vocês terem ideia. E a lagoa aqui, ela não tem assim grandes ondas, grandes tempestades. O mar da Galileia era bem mais violento e cercado de montanhas. E ali, quando existia um naufrágio, existia uma perda econômica? Existia. Porque perdeu o barco, perdeu o sustento. Mas não era só isso. A questão não era só essa. Não era somente a perda da família, mas era um colapso familiar. Não era só a perda da vida. Era um colapso da família. Era um desamparo social. As pessoas, as mulheres, quando perdiam seus maridos, elas ficavam totalmente desamparadas. Lembra quando os discípulos vão falar: vamos instituir aqui diáconos para poder cuidar da viúva, para que nós possamos nos dedicar ao ensino da palavra? É por isso que existia esse desamparo social. Então, a perda, o naufrágio, era algo muito grave, que não iria atingir somente aqueles homens, mas iria atingir famílias. Famílias. E diante disso, você pode observar que o quê? É algo muito grave você ir para o mar da Galileia em um barco e ao invés de você estar atento, você está dormindo. É por isso que aqueles discípulos estão olhando para Jesus e não estão conseguindo entender. Como que ele pode estar dormindo? Por que ele está dormindo? Qual é a razão disso? E tem um outro detalhe, que o mar na cultura judaica, queridos, ele significava caos. Caos, ele significava o mal. Por que caos? Lembram lá de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A ideia de caos está ali. Quando você vai ver a ideia de quando o povo de Israel está saindo do Egito e tinha que atravessar o Mar Vermelho, eles estão diante de um perigo. E eles estão apavorados: nós vamos morrer aqui no mar. Todas as vezes que você vê a ideia de mar na Bíblia, você vai ver que sempre está relacionado com perigo. E além do mais, além dessa questão de poder morrer afogado, estar sofrendo, existia ainda aqueles pensamentos mitológicos. Hoje se fala muito em Leviatã, né? Não sei se vocês veem, têm visto isso aí na internet, de vez em quando se fala, né? O Leviatã está por aí, vai aparecer o Leviatã. E era um pensamento que se tinha, ou seja, o mal vem do mar. De onde que a besta vai emergir? Do mar. Por quê? Porque quando o novo céu e nova terra, e aí o mar foi retirado, Apocalipse 21:1 fala isso. O mar foi retirado, a ideia de mal, o mal foi retirado. Então existia esse entendimento acerca do mar nessa época da história. E é por isso que eles estão assustados em verem Jesus dormindo. Como pode? Nós estamos aqui emergentes do perigo. E ele está dormindo. Ele está brincando com a gente. Não é possível. E ainda mais. Dormir numa tempestade, queridos, era totalmente contrário às expectativas messiânicas. Por que totalmente contrário? Lembra? Quando nós vamos para o mar, nós precisamos ficar atentos. E qual era a expectativa messiânica que se tinha de Jesus Cristo? Que ele vai vir para guerrear, ele vai vir para lutar, ele vai vir para, né? Essa era
expectativa messiânica que se tinha. E diante de tudo aquilo que está acontecendo, Jesus está dormindo. Nós estamos aqui diante de um perigo terrível. Nós estamos diante do caos. Nós estamos em meio ao mal. E Jesus está dormindo. Ninguém dorme diante do perigo, meus irmãos. Vocês querem ver uma coisa? Eu fui fazendo uma viagem. E aí foi eu, Silene, Lucas e Carol. No meio do caminho, Carol falou assim: pai, deixa eu dirigir. Pai. Eu falei: não vou deixar. Pai, deixa eu dirigir. Mas ela foi daqui para São Paulo falando isso comigo. Na volta, estava tranquilo, era uma reta aqui na Via Lagos. Aí eu falei: tá bom, Carol, faz esse pedacinho, quando chegar no lugar tal, você para. Silene passou mal no carro. Sério mesmo, passou mal mesmo. Ninguém dorme diante do perigo, gente. Ninguém dorme diante do perigo. Eu estava apavorado, mas estava ali, né? Não tinha ninguém na pista, né? Estava tranquilo, mexendo. Mas ninguém dorme diante do perigo. Se você está numa situação que é uma situação de risco, a sua atitude primeiro é o quê? Ficar atento. Por quê? Eu estou preparado. Porque aquilo ali me traz risco de vida. Aquilo ali é mortal a mim. Então você fica atento. Aqueles homens estavam super atentos no mar da Galileia diante da tempestade. Jesus, porém, estava dormindo. Isso é totalmente contrário à expectativa messiânica. Totalmente contrário. Sabe, queridos, esse texto é muito interessante porque ele tem uma ideia central. E sabe qual é a ideia central dele? É que Cristo é soberano sobre a criação. Deus é soberano sobre a criação. Ele é o Senhor que vence o caos e conduz o seu povo a uma segurança eterna. O que é que acontece ali no barco? Estavam todos diante do caos e Jesus conduziu aquele povo para uma segurança, para um local seguro. Aqueles homens olharam e apavorados, eles falam assim: mestre, tu não estás vendo? Verso 24, chegando-se a ele, despertaram-se dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. É maravilhoso poder olhar para esse texto, meus irmãos, e ver que o caos, ele não afeta aquele a quem nós cremos. Que o caos, ele não é suficiente para afetar ao nosso Deus. Por maior e mais intenso que seja, ele não é suficiente para afetar a Deus. É interessante que nós, ao olharmos para esse texto, nós podemos tirar algumas lições do texto. E lições muito didáticas. A primeira delas, sabe qual é? É olhar para o texto e ver a soberania de Deus. É olhar para o texto e ver que Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A tempestade, ela não escapa também à providência divina. A tempestade está ali, está atingindo, está trabalhando, está colocando aqueles homens em situação grave, de perigo, de risco. E muito embora pareça que Cristo está ausente, porque ele estava dormindo, mas Deus, ele nunca está ausente do governo, do universo. Entenda isso. Deus, ele não está ausente, nunca está ausente, não é da sua necessidade. A questão é maior. Deus, ele nunca está ausente, é do governo do universo. Então os ventos e o mar são sujeitos a ele. Quem é este? Este é o soberano.
Esse é o Deus soberano. Esse é o Deus que tem o poder sobre o mar. Esse é o Deus que tem o poder sobre o vento. Esse é o Deus que tem o poder sobre o caos. Esse é o Deus que tem o poder sobre o mal. Esse é o Deus que nada pode impedi-lo. Esse é Jesus. Esse texto traduz isso para nós. Esse texto ensina mais. Que Deus é o Deus que trabalha a fé no nosso coração e é o Deus da providência. É aquele Deus que colocou em nós a fé nele. E é o Deus que providencia todas as coisas. Jesus, queridos, a pergunta de Jesus denuncia o coração do homem. É muito interessante. Porque Jesus, ele olha para aqueles homens. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Essa é a pergunta de Jesus. Onde é que está a vossa fé? É mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês têm andado comigo, vocês têm vivido comigo, vocês têm visto o que eu tenho feito. Aonde está a fé de vocês? Vocês estão vendo que a mulher, ela tocou na orla das minhas vestes. E é interessante esse toque da mulher na orla das vestes de Jesus. Porque, eu não sei se você sabe, mas as vestes dos sacerdotes, elas têm aquilo que eles chamam de asas, que são alguns acabamentos. E dentre um e outro tem uns fios azulados. E aqueles fios azulados remete ao seguinte: se tocar ali, aquele remete ao poder de Deus, a quem é enviado de Deus, a quem é o Messias. Então, quando a mulher toca na orla das vestes de Jesus, ela é como se ela estivesse dizendo assim: ó, se tu és realmente Deus, tu vai me curar. E quando ela toca na orla das vestes de Jesus, ela é curada. E é por isso que Jesus está dizendo: de mim saiu o poder. Aqueles homens entendem por causa das vestes de Jesus. Aqueles homens compreendem que Jesus, ele é o Messias. É aquele que acalma a tempestade, é aquele que acalma o mar, é aquele que acalma o vento. Esse é o nosso Deus, aquele que produz a fé em nosso coração em relação a ele, mas é o Deus da providência, é o Deus que cria, é o Deus que traz estabilidade, é o Deus que traz segurança, é o Deus, queridos, que diz exatamente o seguinte: que nós precisamos viver pela fé e não é por vistas. É pela fé que nós temos que viver. Eu e você fomos chamados e somos confrontados para viver pela fé. Não é pelo que os nossos olhos veem. Aqueles homens só conseguiam ver o perigo. Aqueles homens só conseguiam ver o mal. Aqueles homens só conseguiam ver o caos. Aqueles homens só conseguiam ver a destruição. Quantas vezes, queridos, você olha para a sua caminhada de vida, para a sua história de vida, e a única coisa que você consegue ver é o caos. Você não consegue ver aquela famosa luz no fim do túnel. E quando você clama para Jesus, você olha para o lado e você vê Jesus dormindo no barco. E aí você se desespera. Mas você não precisa se desesperar. Porque ele está no barco. Mas não é porque ele está no barco, é porque todas as coisas estão sujeitas a ele. Tudo. O vento, o mar, a tempestade, o caos, por mais intenso e maior que ele seja. Esse texto ainda fala mais. Esse texto, ele é um texto onde aponta para Cristo no centro de uma maneira tão grandiosa, porque vai dizer que ele é o próprio Criador encarnado, que recriou a ordem em meio ao caos. Se ele é aquele que recriou a ordem em meio ao caos, ele tem todo o poder para dizer: vento, se acalmem, ondas, se acalmem. Ele tem poder. Onde está a vossa fé? Sabe, queridos, eles, aqueles homens possuídos de temor e admiração, é o que o texto fala, diziam uns aos outros: quem é ele? Entenderam? O peso da expressão, quem é este? O peso dessa expressão está relacionado a todo esse contexto que eu acabei de posicionar a vocês. O quem é este, ele não está somente relacionado à questão de vento, você acalme, não.
poderoso. E aqueles homens dizem: quem é este? E esse quem é este é com muito peso no sentido: o caos estava diante de nós. O mal estava nos engolindo. Nós estávamos desesperados. Mas a calma dele era tamanha, onde ele não teme o caos, onde ele não teme as sombras, onde ele não teme o mal. E para ele não temer nada disso, ele é o próprio Deus. É interessante, queridos, e aí nós podemos olhar para isso e fazer algumas aplicações para a nossa caminhada de vida. Nós podemos trazer assim algumas aplicações muito diretas. E sabe qual é a primeira, queridos? É que do verso 22 ao 23, é que as tempestades na sua vida, elas não impedem o plano de Deus. Sabe? Elas não impedem o plano de Deus. As tempestades na minha e na sua vida, elas não impedem. Vou dar um exemplo tão simples aqui. Vocês lembram do carnaval? Vou dar um exemplo prático. Vocês, alguns que estão aqui vivenciaram. Lembram do carnaval? Nós não fomos ali para a praça evangelizar? Teve algumas pessoas que ficaram com medo e não quiseram ir. Temor, porque é carnaval, é isso, é aquilo outro. Não tem que ter medo, não. É aqui mesmo. Engraçado, nós não tínhamos som, não tínhamos nada. E o impossível ali aconteceu. Qual foi o impossível acontecer? O microfone do show do carnaval foi cedido para nós falarmos de Jesus ali. Entenderam? É disso que eu estou falando, gente. Nós precisamos entender que as tempestades, elas não impedem o plano de Deus. A maior tempestade que Jesus viveu foi ver aqueles homens denunciando, falando mentiras a respeito dele a fim de matá-lo. O problema é que aqueles homens não conseguiram entender que produzir essa tempestade na vida de Jesus, eles estavam ali a serviço de Deus. Eles não conseguiam entender isso. Porque para Jesus ressuscitar, ele tinha que morrer. Para que o nosso sangue para que os nossos pecados fossem vertidos, o sangue dele tinha que ser vertido. Perdão, gente, né? Para que os nossos pecados fossem perdoados, o sangue dele tinha que ser vertido. Eles achavam que estavam criando um caos na vida de Cristo, mas na verdade eles estavam a serviço de Deus. São essas coisas que nós precisamos entender e compreender. Nada, tempestade nenhuma e alguma, vou impedir os planos de Deus na sua vida, meu irmão. Mesmo sabendo da tempestade que virá, ele conduz os discípulos no barco. Mesmo sabendo as tempestades que estarão na sua vida, ele conduz a sua vida. E o detalhe é que Jesus, ele não conduz a sua vida, assim como não conduziu a vida daqueles homens e daqueles pescadores que eram os seus discípulos, não conduziu para um lugar de perigo, conduziu para um lugar de segurança e estabilidade. As tempestades, elas não são o fim. O Senhor, ele decreta todas as coisas, até o vento, até o mar se acalmar. A soberania de Deus, queridos, é interessante que ela não anula as nossas dificuldades. Saiba disso. Você está tendo dificuldade? Você continuará tendo. Não existe esse evangelho de venha e tudo está resolvido. Isso não existe. A Bíblia não fala disso. Pelo contrário, o Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe, queridos, nós precisamos compreender isso, que a soberania de Deus, ela não anula as dificuldades, mas inclui para a sua glória, sabe o quê? O nosso amadurecimento. Aqueles homens saíram de dentro do mar amadurecidos, entendendo quem era Jesus.
É na tempestade, quando nós achamos que vão impedir o plano de Deus, é onde nós vemos as coisas acontecerem e os planos de Deus serem realizados. Olha o que o texto diz. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco em companhia de seus discípulos e disse: passemos para a outra margem do lago. E partiram. O detalhe da história qual é? É que mesmo diante a toda essa tempestade, eles chegaram do outro lado do mar. Eles chegaram do outro lado da margem. E chegaram do outro lado da margem em segurança. Sabe qual é a outra aplicação que esse texto nos ensina? E essa outra está no verso 24. É que a presença de Cristo, querido, na nossa vida, assim como na vida daqueles homens, ela não elimina as provações. As provações, elas vão existir. Elas vão estar presentes. Lá no seu contexto de trabalho, você vai ter provação. Lá na sua escola, você vai ter provação. Lá na sua faculdade, você vai ter provação. Lá no meio da sua vizinhança, você terá provações. Na condução, você terá provações. No mercado, você terá provações. Em qualquer contexto da sua vida, você terá provações. Mas você precisa entender que é no meio das provações que você vai clamar ao Senhor: Mestre, estamos perecendo. Não é isso que os homens dizem? Olha o verso 24. Chegando a ele, despertaram-nos dizendo: Mestre, estamos perecendo. É no meio da provação que você vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É no meio da provação que você vai clamar ao Senhor. É no meio da provação que o Senhor se levanta, acalma o mar, acalma o vento e diz: aonde está a tua fé? Apesar daqueles homens estarem com Jesus no barco, eles experimentaram o terror da tempestade. Apesar de você ter Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida, você vai enfrentar essa tempestade, meu irmão. Mas assim como Jesus socorreu aqueles homens no barco, esse mesmo Jesus socorre a sua vida hoje. É isso que você precisa entender. Esse texto traz mais ensinos para nós. E como eu gostaria de ficar aqui conversando sobre esse texto, eu tenho tanta coisa para falar dele. Segurança absoluta, providência. Pena não temos tempo para isso. A última aplicação desse texto, sabe qual é? É que o poder de Cristo transforma o caos em bonança. Meu irmão, estava tudo em caos. Era uma tempestade única. Era morte. Era isso que aqueles homens estavam vendo. Mas ao contrário disso, o resultado final foi paz, bonança. E eles chegaram ao outro lado da margem. E olha o que diz o verso 26. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Depois que eles passaram pela tempestade, que chegaram na terra firme, eles caminharam em terra firme, eles foram em segurança. Eles transformam o caos em paz. Quem é este? Este é Jesus. Este é o Filho de Deus. Com uma só palavra, queridos, Jesus, ele fala, a criação obedece. E é interessante ouvir essa expressão, com uma só palavra, a criação obedece. E por que a criação obedece? Porque com uma só palavra, ele disse e a criação e todas as coisas vieram a existir. Haja luz, houve luz. Haja noite, haja dia,
haja luminares. Com uma só palavra veio a existência. Se Ele tem o poder de, com uma só palavra, trazer a ordem, trazer a existência, com uma só palavra Ele estabelece a paz. Esse é o nosso Deus. Ah, queridos, quem é este? Os discípulos não estavam entendendo com profundidade quem é que estava com eles. Mas eles estavam começando a ver que aquele que estava com eles é aquele que tem todo o poder. É aquele que está conosco. É aquele que nos resgatou. Sabe, meus irmãos, em tempos de medo, não duvide da presença de Cristo na sua vida. Não tenha dúvida disso. Ainda mais, as tempestades, meu irmão, revelam o nível da nossa fé. Elas traduzem isso. E ainda mais, o mesmo Jesus que acalmou o mar, Ele está conosco. Ele está entre nós. Permita-me fazer uma ilustração. Um tão famoso evangelista chamado John Wesley, em meio a uma tempestade no ano de 1736, esse jovem, que foi um jovem pregador, um missionário anglicano, e ele estava em viagem da Inglaterra para as Américas. E é interessante que durante a travessia uma grande tempestade atingiu um navio. E enquanto Wesley era consumido pelo medo, pelo pavor, eu não sei se vocês já passaram por uma tempestade em alto mar. Eu já tive o privilégio de viver uma tempestade em alto mar. E se eu não me engano, nesse mesmo dia, José Barbosa estava comigo em alto mar. E o negócio foi tão intenso que o navio pegou fogo. O negócio foi tão intenso que todo mundo ficou atento. O negócio foi tão intenso que a água estava entrando dentro do navio. Foi muito intenso. E cada um dos seus setores vivendo a intensidade do seu problema. Se eu não me engano, era mar 8, alguma coisa assim, eu não sei bem classificar isso. Mas eu falei assim, eu acho que dessa vez eu não chego em casa não, dessa vez a gente vai ficar por aqui mesmo. É apavorante. Não sei se vocês já ouviram falar da expressão passadiço. Já ouviram falar dessa expressão? Passadiço é aquele ponto mais alto do navio, onde tem ali umas janelas. É aquele lugar alto. E a tempestade estava tão intensa nesse dia que a água estava varrendo o passadiço. Sabe o que é varrer o passadiço? É passar por cima. Eu falei, dessa vez a gente não vai para casa não, a gente vai ficar por aqui. Mas estou aqui contando história. E Barbosa está ali também. Sabe, queridos, John Wesley estava vivendo exatamente isso. Enquanto Wesley era consumido pelo medo, homens, mulheres e crianças cantavam hinos com serenidade. Como se aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças estivessem dizendo: grandioso és tu, grandioso és tu. Então, não era esse hino que eles estavam cantando, eu só estou ilustrando. Mas eles estavam cantando com serenidade. O que é interessante nessa história é que após a tempestade, o Wesley perguntou a um deles: você não teve medo? E aquele homem respondeu, ele era um morável, e ele falou: graças a Deus, não. Nossas esposas e filhos também não. Isso foi tão impactante na vida de Wesley que ele ficou profundamente tocado. E a fé daqueles homens
firmes diante da morte, revelou algo que ele ainda não conhecia, que ele ainda não tinha. Sabe o quê? A paz verdadeira que vem da confiança em Cristo Jesus. Esse episódio na vida de Wesley foi um divisor de águas. Anos depois, ele teve a sua experiência de conversão, ao compreender que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, aonde está a vossa fé? Cristo, em meio ao caos, ele traz a paz. Mas aonde está a vossa fé? Eu coloquei essa pergunta, essa conclusão eu coloquei lá no grupo. Aonde está a vossa fé? Essa pergunta ecoa do texto. Porque não é sobre a força da fé, mas é o objeto dela. E sabe qual é o objeto dela? É Cristo Jesus. Cristo está no barco. Cristo é o Deus do mar. Deus do mar que eu estou dizendo não é essa figura mitológica, não. O mar está sujeito a ele. Ele é o Deus. Cristo é o Senhor da paz. Confie em Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Cristo é aquele que vence o caos e conduz o seu povo a uma segurança eterna. Sabe qual é o caos? É a sua vida de morte no pecado. Sabe qual é a segurança eterna? É a certeza de estarmos na glória com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus. A canção que nós vamos cantar agora, ela fala muito sobre isso. Ela conta muito sobre isso. Ela revela muito sobre tudo que nós falamos aqui. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, querido, sabendo que em meio ao caos, Cristo, Ele está presente e conduzindo ao bom Senhor. Vamos ficar de pé, se você pode. Embaraços pra me envergonhar, mas não
Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É esse que traz escape, é esse que traz livramento, é esse que cuida, é esse que zela, é esse que preserva, é esse que não nos permite sucumbir em meio ao deserto, sucumbir em meio às ondas, sucumbir em meio à tempestade. Esse é o nosso Deus. Aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Obrigado pela segurança que tu traz a cada um de nós. Obrigado porque tu és Deus. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores de tamanha graça, mas o teu favor é derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu és maravilhoso. Obrigado porque tu és grandioso. Obrigado porque tu és o Deus que olha para nós e tem tido misericórdia de nós. Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Nós te louvamos, nós te adoramos. Mas, Senhor, nós te adoramos não é por essa razão. Nós te adoramos é porque tu és Deus. Tu és merecedor de todo louvor. Tu és merecedor de toda honra. Tu és merecedor de toda glória. Tu és aquele que é poderoso. Tu és aquele que criou todas as coisas. Tu és aquele que com a tua voz tudo veio a existir. Tu és aquele que conduziu o teu povo em meio ao deserto. Tu és aquele que guardou o teu povo em meio às pragas. Tu és aquele que abriu o mar para o teu povo passar. Tu és aquele que socorre a viúva. Tu és aquele que alimenta a viúva. Tu és aquele que está com o teu povo. Tu és aquele que caminha com o teu povo à margem do rio. Tu és aquele que traz a vida em meio à morte. Tu és Deus. Tu és aquele que subiu e foi assunto ao céu. Tu és aquele que está em glória, reinando ao lado de Deus Pai. E tu és aquele que voltará em glória para buscar a tua igreja, para contigo estar para todos sempre. Tu és Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Obrigado. Obrigado, Senhor. Glórias sejam dadas a ti. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, meu irmão. Nós vamos passar para o momento da ceia. Mas antes estamos passando para o momento da ceia. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do casal, né? Me ajude. Não, Joance, Angélica, mãe Angélica. Vou pedir para a Angélica, não é aniversário de casamento? 30 anos. Venham aqui à frente, vamos estar orando com vocês. Né? Vamos estar orando com vocês. Tragam aí o Luanzinho. Traz o sobrinho também. Junto, é família. É, todo mundo junto, misturado. Vamos agradecer a Deus por essas vidas. Vamos louvar a Deus pela vida deles. Quantos anos?
3 anos? Menino. Eu posso falar isso, né? Ó, que legal. 28 já, tá certo? 28. Olha, que legal. Só alguns anos de caminhada, mas tem gente aqui que tem quase 50, até mais de 50. Tem uma galera aí, tem uma galera boa aí de estrada aí. Deus abençoe vocês. Meu pai disse que ia revelar se era menino ou menina, que fizemos oração sexta-feira. Ah, é? Ah, o seu irmãozinho, né? Ah, ou irmã, né? Ela quer irmã. E você? Acho que meu pai falou tão bom, vocês acham? Ele não falou nada, só tá gravado ali, só isso. Vamos estar orando, queridos, vamos estar agradecendo a Deus pela vida do casamento do Luan e da Angélica. E aí tem o fruto desse casamento, que é o Arthur, que está ali brincando com o Isaac. Os demais são sobrinhos, né? Vamos agradecer a Deus. Vou pedir aí. Qual o casal aí mais experiente aí, gente? Mais tempo rodado? É você mesmo, Madalena? É, né? Madalena, ora por nós. Nesse momento. Agradecendo a Deus pela vida do casal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, terminando, Senhor, pela palavra que foi aplicada em nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui. Nesse nosso paz, Senhor. Agora queremos entregar esse casal, Senhor, que completa mais anos de vida, Senhor, de vida conjugal, Senhor. O Senhor possa habitar, Senhor, este lar, Senhor, habitar, Senhor, no coração dos dois, Senhor. Com essa criança, Senhor, para essa criança crescer nos seus santificados, guiados pelos seus pais. Oh, Pai, modifica o coração desse casal, Senhor. Dai força, dai paciência, dai capacidade, dai inteligência, dá sabedoria, vinda dos altos céus, para que eles consigam juntos, amando cada dia mais com a tua proteção, da tua bênção, da tua misericórdia. Em nome de Jesus, que eu te oro. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Chamar os presbíteros que estejam aqui à frente comigo nesse momento. Vou liberar o Lucas e vou chamar o Jessé. Ou melhor. É isso mesmo? Meus irmãos, como é bom estar sentado à mesa, participar da mesa do Senhor, louvar o Senhor. Como é bom poder dizer para Deus, obrigado, Senhor, porque eu sou teu filho. Como é bom poder ter a certeza de que vivemos aqui, que estamos aqui. Mas esse mundo não é o nosso filho. Como é bom poder saber que nós vivemos, mas vivemos não em função deste mundo, mas vivemos em função da glória de Deus. Como é bom saber que nós, queridos, já vivemos um pedaço do céu, já. Ainda não estamos de maneira plena, mas nós já vivemos, porque já reinamos com Deus. Não reinamos ainda de maneira plena, mas já reinamos em parte. Como é bom saber, meus irmãos, que nós não somos somente criaturas, mas nós somos filhos de Deus, comprados, co-herdeiros com Cristo Jesus. Como é bom saber que vivemos hoje para Cristo e com Ele viveremos para todos. E esse momento da Santa Ceia é um momento tão especial, porque é um momento onde nós falamos para o mundo que nós somos propriedade de Cristo Jesus, que nós fomos comprados na cruz do Calvário pelo sacrifício de Cristo Jesus. Sacrifício não representado na dor, mas sacrifício de amor. Fomos por Ele resgatados. Como é bom. E o momento da ceia é um momento tão especial, porque traz à memória o que nós somos, traz à memória o que precisamos, traz à memória o que recebemos
e aponta para a certeza para onde iremos. O momento da ceia é muito especial. O momento da ceia é o momento onde a presença de Cristo não está no elemento pão e nem no elemento vinho. Porque não existe mudança de substância. O pão continuará sendo pão. O pão não se transforma na carne de Cristo. E nem o vinho se transforma no sangue de Cristo. Mas ambos representam tanto o corpo quanto o sangue. A presença de Cristo não está no elemento dos elementos. A presença de Cristo não está sobre os elementos de maneira física também. Mas a presença de Cristo espiritualmente, ela está sobre os elementos, entre nós e em nós, por meio do seu Santo Espírito. Por isso o momento da ceia é momento de celebração, é momento de alegria, é momento de júbilo, é momento de festa. Porque nós estamos festejando a salvação em Cristo Jesus. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: este é o meu corpo, partido por vós. Comei dele todos, até que eu volte. Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Bebei dele todos, até que eu venha. E aí o Paulo, ele continua a orientação, nos dizendo: por isso examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do vinho, para não trazer condenação sobre a sua vida. Esse momento, meu irmão, não é um momento exclusivo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse é o momento da Igreja do Senhor Jesus. E você que foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você que é membro desta igreja ou de qualquer outra igreja genuinamente evangélica e está em comunhão com ela, você está apto a participar desse momento. Coma do pão, beba do vinho, trazendo à memória o que Cristo fez por você. Mas nós estaremos orando nesse instante. E eu quero convidar a você, não com o intuito de pagar penitência, não é isso, mas é com o intuito de nos humilharmos diante da face do Senhor. Eu quero convidá-lo a que venhamos a nos colocar de joelhos, se assim você o puder fazer. E ao nos colocarmos de joelho, confesse seus pecados a Deus. Coloque sua vida diante de Deus e clame ao Senhor por misericórdia. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, nosso irmão presbítero José Barbosa vai quebrar o silêncio, vai nos conduzir a Deus em oração, agradecendo o perdão concedido e também consagrando os elementos. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, Deus Criador de todas as coisas, Deus que derramou sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, e nos trouxe a salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Continua, Pai, te suplicamos, derramando sobre nossas vidas o teu perdão, alimentando-nos com teu Santo Espírito, concedendo-nos, ó Deus, o favor de participarmos desta mesa em memória de Ti. Toma, Senhor, as nossas vidas para o teu louvor. Toma nossas vidas para a tua graça.
Toma nossas vidas pela tua misericórdia, derramando o teu amor, Senhor. Ficando em nós com o teu Espírito Santo. Ficando em nós, Senhor, com a tua misericórdia, derramando sobre as nossas vidas o perdão conquistado na cruz do Calvário pelo teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento, Pai, para que participemos em espírito e em verdade, Senhor, da tua mesa. Amém. E consagra, Senhor, esses elementos, ó Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Puro
Obrigado, Deus, porque nós, pelas nossas forças, não tínhamos condição nenhuma de vencer a morte. Mas tu a venceu por nós. Nós não tínhamos condição, Senhor, de pagar aquele preço na cruz do Calvário. Porque o preço que tu pagaste, Senhor, foi aplacar a ira do Pai que estava sendo derramada sobre nós. Obrigado, Deus, por aquilo que tu realizou por nós. E uma vez que tu realizaste por nós, ó Deus, hoje nós podemos dizer que somos mais do que vitoriosos. Hoje nós podemos dizer, ó morte, onde está a tua vitória? O meu Redentor, ele vive. E a tua vitória, ó morte, aonde estão os teus aguilhões? O meu Redentor, ele vive. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja. Hoje nós vivemos e vivemos com alegria na tua presença, na esperança do grande dia quando tu vier buscar a tua igreja, e contigo nós estaremos no novo céu e na nova terra para todos sempre. Glórias ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos. Vamos louvar a Deus? Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Glória, glória, aleluia.
sei se acertaram, queridos. Mas Deus estava trazendo assim, encerrando o culto, quero trazer assim alguns avisos para os irmãos, e avisos assim importantes, né? O primeiro aviso deles é, peço que vocês estejam orando pela... Os irmãos estão vendo como você está, obrigado. É sobre a mãe do nosso irmão Ramon, a dona Marlene. Ela chegou bem ruimzinha no hospital, mas glória a Deus ela está bem melhor. Tinha uma ferida que estava muito grande, e essa ferida ela está sendo fechada, graças a Deus ela está bem melhor, está se recuperando. Mas existe a possibilidade de ela ficar permanentemente fazendo hemodiálise. Então existe essa possibilidade. Então peço que os irmãos orem pela vida da mãe do Ramon, orem pela vida do Ramon que está lá acompanhando a sua mãe. Está lá acompanhando a sua mãe de maneira constante e incessante. Orem pela vida dele. Peço que os irmãos orem. Outra coisa é, orem pela vida, né? Por esses projetos nós estamos aí de construção da igreja, estamos aguardando aí uma avaliação do imóvel que ainda não chegou. Estejam orando para que seja uma avaliação favorável. Quero avisar a igreja que já foi conversado com a igreja da Gávea. A igreja da Gávea gostou demais da ideia, os irmãos foram muito favoráveis, gostaram bastante, e isso é bom. Também peço que os irmãos estejam orando. Nós já temos, se eu não me engano, 13 cadeiras e meia, né? 13 cadeiras. Esse meia é porque tem uma cadeira comprada, hein? uma cadeira do meio, né? Só temos 13. Então, se você quiser doar a cadeira, nos procurem. Nós queremos comprar 50 cadeiras e são cadeiras acolchoadas para você poder sentar confortavelmente. Esse banco é muito desconfortável, eu sei que é desconfortável. Quem tem problema de coluna sofre nesse banco e nós precisamos trocar isso com urgência. Esse trabalho aqui já tem mais de 30 anos, então passou da hora de trocar esses bancos, né? Passou da hora de trocar esses bancos, então nós precisamos trocar, botar aí uns bancos, umas cadeiras mais confortáveis. Então, se você quiser doar, doe, me procure, fale comigo, nós seremos assim, dizendo para você como fazer e o que fazer. Para quem nos visita, né, nós estamos falando de construção do novo templo, né? Então já tem uma empresa que assim já estamos conversando com ela e para iniciarmos essas obras, se Deus quiser, até o final do ano nós estaremos no templo novo. Eu estou orando para isso, né? Para nós passarmos o ano novo já no templo novo. Nós iremos sair desse espaço, iremos aqui, é um terreno nosso aqui no Aroeiras, e será construído ali naquela praça que tem ali no Aroeiras. Não estejam orando. Mas um outro aviso que eu quero trazer para os irmãos é: Igreja de Deus, esteja sempre preparada para receber as pessoas. E as pessoas diversas. Pessoas de credo diferente, pessoas de práticas diferentes. Estejam preparados para isso. Não se espantem, mas acolham, abracem, tratem com carinho, tratem com respeito e fale de Jesus para elas. Uma outra coisa importante que eu quero trazer a vocês é: cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros com amor, com carinho, com dedicação para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar? Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, para as nossas casas. Te agradecemos por esse momento de confraternização que teremos agora no pós-culto, ó Deus. Amém. E nós clamamos a Ti que Tu assim nos abençoe no decorrer dessa semana. Que todos os nossos atos sejam para a glória do Teu Santo nome. Amém. Edifique a Tua igreja, Senhor, a cada momento, a cada instante. E que hoje, Senhor, saiamos daqui, a Tua igreja possa sair daqui hoje, ó Deus, confrontada pela Tua palavra, desafiada pela Tua palavra, incentivada pela Tua palavra, para a Tua glória. Fortaleça-nos a cada momento, a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor, que a graça
E o conforto do Deus Triuno seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esta igreja e todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Deus nos abençoe. Amém.